conversamos com o empresário Senair Gomes da Silva, sempre muito atento à questão política em andamento em Brasília, o processo de cassação da chapa Dilma Temer pelo Superior Tribunal Eleitoral. Corremos o risco de, novamente, em menos de um ano, termos mais um presidente afastado do poder? Não acredito nisso, Leandro. Eu acredito que esse processo ainda vai se arrastar por mais um ano, que aí será suficiente, arrastando por mais um ano, para que o Temer conclua o seu mandato. Isso é uma ideia corrente nos meios políticos de Brasília, porque não interessa, segundo eles, ao país convocar uma eleição indireta, até porque o material humano está muito escasso. E a chapa Dilma e Temer, se um é condenado automaticamente, no teu ponto de vista, o outro também deveria ser condenado? Deveria, porque o dinheiro que foi usado nestas campanhas, nesta campanha principalmente, tem a mesma origem, a origem de doações legais, que é pouco, e muita doação ilegal, segundo o próprio Marcelo Odebrecht, que estava com o departamento da propina para que fornecesse dinheiro para a campanha de 2014. Então, os dois usaram da mesma fonte de recursos para se elegerem, até porque, como nós vamos separar uma chapa que se dizia Dilma presidente, Temer vice-presidente. Só uma invenção brasileira tipo jabuticaba para fazer uma separação disso. Bom, e a questão em torno da Operação Lava Jato, enfraquece a Operação Lava Jato? Tu diz quanto a esse processo, eu diria que a Lava Jato em si não tem ligação direta com o processo da cassação da chapa. Eu te digo que o problema maior da Lava Jato se chama Lei de Abuso de Autoridade, que está para passar no Congresso Nacional a qualquer momento. A toque de caixa? A toque de caixa, simplesmente vai ser na madrugada, e o medo que eu tenho é que a pressão popular não seja suficiente para que isso não aconteça. Acontecendo a lei de abuso de autoridade, que nada mais é do que um freio, principalmente no Sérgio Moro e no Ministério Público Federal, porque o Janot em si não é problema, ele simplesmente entrega a lista e aí os processos são abertos, os inquéritos são abertos pelo Ministério Público e pela Polícia. Então, o problema todo se chama Sérgio Moro e Ministério Público Federal. Aos poucos, a Operação Lava Jato vai sendo amortizada, vai sendo novamente colocada para baixo do tapete? Eu tenho muita dificuldade de ter esperança que a Lava Jato continue. Ela é tão necessária para que o país saia dessa encrenca onde a vergonha está de férias. Todo brasileiro tem vergonha de dizer que é brasileiro neste momento, porque aquele que tem princípios, aquele que tem moral, aquele que tem um pouco de ética, sabe o que é certo e o que é errado, o que aprendeu de família. Tem muitos brasileiros sérios, muitos brasileiros honestos. Não é a maioria, não. A maioria de desonestos está nos representando, infelizmente. Dr. Gustavo Pimentel, que é advogado atuante na área trabalhista no município de Farroupilha. Entre tantas reformas que se falam no Brasil, reforma previdenciária, tributária, fala-se também numa atualização, numa reforma trabalhista. É necessário mexer na consolidação das leis do trabalho, porque hoje elas estariam engessando demais o próprio trabalho? Bom, veja bem, a CLT é uma senhora já de mais de 70 anos. A CLT ela foi promulgada em 1943. Então, notadamente, a gente tem observado um crescimento em várias técnicas de trabalho, especialmente o trabalho à distância, o trabalho pela internet também. Então, a CLT ela não acompanhou essa evolução. Nós tivemos diversas outras leis, por assim dizer, extravagantes, que acabaram tentando regulamentar isso, mas não fizeram de forma eficiente. Então, sim, é muito necessário que a CLT seja alterada para que passe a prever uma série de direitos que hoje não são de uma forma efetiva, não são protegidos de uma forma efetiva, e daqui a pouco até para alterar uma situação, porque a gente não vive mais uma situação política, econômica e social igual que vivia na década de 40. Né? A CLT, ela sim, teve algumas alterações ao longo do tempo, mas hoje nós já estamos em 2017 e com toda a evolução social, econômica que a gente observa, seria muito necessário que alguns direitos fossem revistos para que se compatibilizem com a situação econômica do país. Nem sempre, quando se fala em reforma trabalhista, fala-se em perda de direitos adquiridos.
Não, a gente não fala em perder direito adquirido, até mesmo porque a Constituição proíbe isso, né? Nós não podemos mexer nos direitos adquiridos. Inclusive, a gente vê alguns políticos falando, talvez a solução seja mexer em direitos adquiridos. Não pode, se a cláusula pétrea, não há possibilidade de se mexer com isso. Agora, daqui a pouco, revisar algumas formas, eu bato sempre na questão da jornada de trabalho. Entendo que 44 horas semanais é muito pouco. Entendo que com o trabalho à distância a gente poderia, de certa forma, flexibilizar isso. Não se fala em desregulamentar, em tirar uma legislação aplicável, mas sim flexibilizar, poder fazer com que acordos coletivos, convenções trabalhistas possam prever jornadas diferentes daquelas que a lei prevê, que a lei determina. Possibilitando assim, daqui a pouco, que o trabalhador tenha um convívio familiar melhor, com mais tempo para a sua família, mas que também possa produzir, possa entregar sua força de trabalho para uma empresa. Como fazer isso é o desafio, é compatibilizar esses dois interesses. Além da redução ou da ampliação, melhor dizendo, da jornada de trabalho, que outras medidas seriam interessantes na tua visão para oxigenar a própria legislação trabalhista? Eu não tenho dúvidas de que uma reforma trabalhista ela tem que passar por uma reforma tributária também, né? A gente vê que a tributação é muito alta, tanto os encargos fiscais como os parafiscais que as empresas têm que pagar, eles são muito caros, né? Então, talvez se a gente unificasse a tributação, talvez essa fosse uma solução. E, claro, unificando e reduzindo também, para que também o valor que é recolhido para a tributação, ele possa ser revertido como forma de melhorar as condições de trabalho e até mesmo em melhoria salarial para o trabalhador. Engenheiro civil do município de Farroupilha, Gilmar Signori, nesse momento de dificuldade econômica, de retração, se percebe muitas placas, aluga-se, e se vê muitas salas comerciais sendo ofertadas para aluguel. É uma constatação que Farroupilha sente no momento? É um diagnóstico inegável, né? Acho que ele é reflexo da própria situação econômica do país, em que diminui-se os investimentos. E, inegavelmente, a oferta locatícia passa a ser uma das primeiras coisas em que, a olhos mais rigorosos, ele se consegue perceber na cidade. Inclusive, não só salas de andar, como a gente chama, como também oferta de salas térreas, que até ontem eram muito difíceis de se ver espaços para alocação. O que reflete esse comportamento na economia como um todo e na cidade? É próprio que a economia se retraia em relação a isso, porque não são preenchidos novos espaços com novas demandas, por exemplo, de novos médicos, de novos engenheiros, de novos advogados, de novos dentistas. E essas pessoas é que deveriam, é para elas que está se fazendo todo esse conjunto de salas. E a gente nota o quê? Que não havendo um incremento econômico, há naturalmente muito mais oferta do que a demanda. O máximo que a gente consegue observar é, para as novas edificações que vão ficando prontas, a transferência de endereço de uma instituição, de um profissional, mas não a criação de novos espaços. Ou seja, muda-se de lugar, é isso? Muda-se de lugar sem gerar novas atividades profissionais, né? Exatamente porque o momento econômico não conduz a esses investimentos. São muitos empreendimentos na área comercial, de salas comerciais que estão em fase de construção ou construídos prontos para alugar aqui em Farroupilha? Olha, eu tenho citado que há pelo menos 3 prédios prontos em fase de... eles estão sendo lotados, né? Estão sendo preenchidos. Há uns 3 pelo menos em fase de conclusão. E uns outros 3 que eu identifico facilmente que estão em processo construtivo ainda na fase estrutural, né? São bem mais incipientes. Mas, pela natureza e velocidade, em 1 ano, 2 anos, estarão em oferta no mercado. E a questão é difícil também na questão de aluguéis para moradia também se tem um comportamento semelhante ou já é um pouco diferente? Olha, eu acho que esse mercado de locação para as atividades residenciais, eu observo que, se existir dificuldade, ela está muito mais por um universo de demanda represado do que efetivamente do que não existir. Ele existe, porque, eu digo sempre, vários casais estão casando a cada fim de semana de maneira oficial e também de maneira oficiosa. As tradicionais uniões estáveis. E essas pessoas precisam morar.
Elas querem sair da casa dos pais para terem as suas unidades habitacionais, fruto, mercê do seu trabalho, da sua... Então, há uma demanda represada muito grande disso na nossa cidade. A dificuldade é de produzir esses imóveis. Até ontem, eles estavam sendo absorvidos por esses programas públicos, Minha Casa Minha Vida, e muitos deles, e atendemos uma boa demanda deste universo represado. Agora, imóveis urbanos, onde se tenham, vamos dizer assim, uma situação arquitetônica um pouco mais confortável, quero dizer, prédios com elevador, com 2 garagens sendo ofertadas, há muitas dificuldades em produzi-los. Por quê? Porque isso demanda empresas capitalizadas, a tomada de dinheiro emprestado é muito arriscada para um país que vive com problemas econômicos como o nosso, então há muito menos oferta do que, efetivamente, a demanda de que anteriormente eu falei. Na construção civil, para fecharmos, a tendência é de que os próximos empreendimentos venham na área residencial de moradia? Eu acredito que sim, porque pelo número de ofertas comerciais que nós vamos ter, eu acredito que nos próximos 5 anos nós vamos ter uma demanda bastante confortável para esse universo. E para a natureza residencial, nós poderemos produzir imóveis dessa forma, se desse para produzir desta natureza, imaginando um apartamento de 2 quartos, alguma coisa assim, nós poderíamos produzir por os próximos 5 anos, quase de maneira ininterrupta, que ainda haveria demanda. Este imóvel tem demanda exatamente pela quantidade, por esse universo de novos casais que se constituem seguidamente. Nós conversamos aqui na TV Cidade com o Ângelo Ariotti, que foi também presidente do Grupo de Escoteiros no município de Farroupilha, enfim, muito envolvido com o escotismo, sendo preparada a Semana Municipal do Escoteiro, até uma sugestão que o senhor apresentou aqui na Câmara de Vereadores e foi aprovada a Semana Municipal do Escoteiro. Né? É realmente uma alegria me comunicar novamente com a nossa comunidade. Em primeiro lugar, dizer que eu não sou presidente, sempre fui diretor técnico, continuo como diretor técnico. Realmente nós apresentamos aqui uma ideia e foi abraçado inicialmente pelo vereador Jonas e conseguiu alinhavar com os demais vereadores e finalmente terminou sendo aprovada por unanimidade a lei municipal que inclui no calendário oficial do município a Semana do Escoteiro. A Semana do Escoteiro que será em geral, do dia 17 ao dia 23, porque a lei diz que preferencialmente coincida o seu encerramento com o Dia Nacional, o Dia Mundial do Escoteiro, que é o dia 23 de abril. Então, aqui em Farroupilha, como existe essa lei, nós temos esse entendimento, então sempre será 17 a 23 de abril. Estamos alinhavando, sim, uma programação, ainda que com pouco tempo, porque foi aprovada há pouquinho a lei. Então nós estamos nos organizando aí os 3 grupos de escoteiros para preparar alguma coisa para marcar essa primeira Semana Municipal do Escoteiro. O que a gente pode antecipar em termos de programação, algumas das ações que farão parte então desta atividade que vai acontecer agora durante uma semana no mês de abril? Sim, a essência dessa Semana do Escoteiro é exatamente para divulgar o escotismo em nossa comunidade. Então nós temos, assim como pontos altos já definidos, que estão sendo alinhavados, hoje será o corolário. Nós teremos então no dia 18 uma reunião geral aberta aqui na Câmara de Vereadores, que eles chamam um encontro aberto, né? Onde a comunidade vai participar. Então aqui os 3 grupos escoteiros vão fazer a sua manifestação por ramo. Cada grupo apresenta um ramo dentro do tema que foi concebido, que é o escotismo, divulgação do escotismo, conhecendo o escotismo, como participar. Conhecer o escotismo e como se pode participar. Então nós vamos ter manifestações dos lobinhos, depois dos escoteiros, do sênior e, por último, dos pioneiros, que é aquela equipe de 18 a 21 anos que mais faz trabalho social, o servir a comunidade. E teremos também dia 22, então uma atividade no Parque dos Pinheiros, onde participarão os lobinhos e sênior, porque os escoteiros estão com uma atividade distrital em Guaporé. Então os lobinhos e os sênior terão essa manifestação no Parque dos Pinheiros, que pensamos seja um bivac, isso no dia 22.
E no dia 23, então, que é o dia do escoteiro, encerra com o Dia Mundial do Escoteiro, nós teremos uma atividade na Praça da Bandeira. Nós conversamos aqui na TV Cidade com o vereador Jorge Sense do PMDB. Vereador, uma preocupação que envolve os moradores do bairro Cinquentenário com barulho. O que o senhor está acompanhando nesse sentido também? Na verdade é uma demanda daquela comunidade que nos chegou em janeiro já, né? Tendo em vista uma empresa que durante a noite ela tem um barulho bastante forte, e diversos moradores nos procuraram, né, para ver se a gente conseguiria intermediar essa situação. A gente estava em tratativas com a empresa, com o proprietário, e agora fomos recebidos juntamente com o presidente da Associação de Moradores do bairro Cinquentenário, né, o Paulo, e eu acho que foi meio dado um encaminhamento bastante significativo. E até o próprio seu José lá, que é um dos responsáveis, ele se propôs a meio que consertar a situação, né? Tendo em vista, também se demonstrou preocupado com essa perturbação, na verdade, e se propôs junto com os demais colaboradores e os técnicos da empresa, buscar uma solução do problema daquele barulho. Ele é um barulho constante, né? Mas ele é mais perceptível durante a noite, porque à noite não tem muito barulho em si, automóveis e o agito que o dia tem, né? Então à noite é muito mais sentido esse barulho, esse ruído. E diversos moradores preocupados procuraram a Associação de Moradores, que nos procurou. Então a gente está em conjunto e com a parceria, eu diria, com o proprietário, né, para solucionar essa situação e solucionar esse problema. É uma demanda bastante grande, são muitos moradores que procuraram a Associação de Moradores e também levaram o conhecimento ao vereador Jorge Sense? Olha, que nos procuraram assim diretamente, pelo menos uns 10 moradores, mas a gente sabe que esse barulho está afetando todo o bairro, né? E o presidente do bairro também foi procurado por muito mais moradores que 10, né? Então esses 10 que vieram até mim, mas teve outros que falaram com uma outra pessoa, e com o presidente eu tenho certeza que mais de 20 pessoas o procuraram. Então a gente está ao lado da comunidade, reivindicando, tentando buscar a demanda e o bem-estar da população. E eu acredito que foi uma ação em conjunto, mas uma questão importante foi que o proprietário também entendeu, né? Entendeu e se sensibilizou e se mostrou preocupado com essa situação. O que tem de bom é que o próprio empresário, então, o proprietário do estabelecimento industrial, se mostra favorável também para resolver o problema. Com certeza, ele se mostrou bastante receptivo e em conjunto com a comunidade, aí ele até sugeriu ao próprio presidente do bairro que o procurasse dentro estava com as portas abertas à empresa, até mostrou a empresa para ele em si. Então acho que vai logo ali na frente teremos êxito nessa demanda aí. Vereador, para concluirmos, por ser um vereador também, claro, no primeiro mandato e que veio do movimento comunitário, são grandes as demandas dos bairros que chegam até o senhor aqui na Câmara de Vereadores? São muitas, inúmeras, né? Então a gente está fazendo protocolo e requerimento praticamente todos os dias, né? E graças a Deus alguns estão sendo realizados e alguns a gente ainda não conseguiu êxito, mas as demandas continuam com muita frequência e vamos continuar assim. E já faço um chamamento para a comunidade aí. Pode nos chamar, nos questionar, que a gente está aí para fazer e tentar mostrar um bom trabalho para a comunidade. O que mais o senhor tem recebido em termos de reivindicações? Em torno de 90% é infraestrutura, é melhoria em calçamento, iluminação, né? Ruas mal conservadas. Então é dentro desse quesito aí que a gente que a grande maioria das demandas estão chegando até nós.